Olá, gente! Muito bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? A depender da hora que tu tá assistindo a esta aula, tá? Então aqui com vocês, professor Antônio Márcio. E logo na minha primeira tela, nesta aula, vocês leem essa palavra, homotetia. Mas o que é isso? Então vamos lá, né? O tema deste momento nosso, tá? Que abre, inclusive, tópicos de geometria plana e alguns de geometria espacial no primeiro agro A, bem como no primeiro agro B, tá? Diz respeito a figuras semelhantes. Nesta pequena videoaula, vamos tratar do que são figuras semelhantes à luz da matemática. Detalhe importante, gente. Sempre que eu falar figura, eu me refiro a algo plano, ok? A uma forma geométrica plana. E quando assim também falar de sólido, quando for sólido, aí eu me refiro a um objeto espacial, ok? Que tem profundidade, como um cubo, um cilindro, um cone, uma pirâmide, uma esfera, e etc, ok? Então, gente, falar de figura semelhante em matemática, preste muita atenção. Qual o conceito de semelhança de figuras ou semelhança de sólidos em matemática, ok? Falar que figuras são semelhantes, falar que sólidos são semelhantes, à luz da matemática, é afirmar que eles possuem a mesma forma, têm o mesmo formato, tá? Não necessariamente tendo que possuir o mesmo tamanho. Eu quero que vocês percebam aqui nessa imagem, nós temos hexágonos, observe, são aqui 3 hexágonos, um menorzinho mais à esquerda, um intermediário ao meio, pintado de azul, e um mais à direita, tá? Hexágono, um polígono formado por 6 lados. Nota-se claramente que este hexágono ele tem 6 lados que são congruentes. O que quer dizer a palavra congruente? Quer dizer com mesma medida, tá? A gente, de modo coloquial, costuma falar 6 lados iguais, tá? Mas está errado. Não são 6 lados iguais, tá? Lado igual é se eles fossem o mesmo lado, tá? Mas são lados em posições diferentes, ok? Eles têm a mesma medida e o termo técnico para dizer que tem mesma medida é o termo congruente. Pois bem, então você já nota aqui um exemplo de figura semelhante. Eu tenho 3 hexágonos, observe mais uma vez, um menorzinho à esquerda, um intermediário aqui pintado na cor azul e um maior à direita. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm a mesma forma, ok? E não necessariamente o mesmo tamanho. E é bem verdade, quando eu olho para esses 3 hexágonos, eles não têm o mesmo tamanho, tá? Mas têm a mesma forma. Teve a mesma forma, figura semelhante, ok? Não é obrigatório que tenha o mesmo tamanho, mas tendo a mesma forma, show de bola. E agora vem essa tal da homotetia. Você já percebe esse prefixo aqui, tá? Homo, começando com H, ele faz referência àquilo que é semelhante, àquilo que é análogo, àquilo que é similar, ou em alguns casos até igual mesmo, tá? Do ponto de vista congruente. Então, quando a gente fala em matemática desse cara homotetia, esse termo homotetia, para nos referir a uma transformação geométrica que ocorre em um certo contexto. Como? Eu vou no plano, marco um ponto, observe aqui esse ponto marcado no plano lousa, chamado de H, tá? Esse é o ponto chamado centro da homotetia, de onde a gente parte, simplesmente desse ponto traçando vários segmentos de reta. Veja que eu tenho um segmento de reta aqui mais horizontal, passando pelo vértice D desse hexágono intermediário. Aí eu tenho outro segmento de reta mais para baixo, ok? Outros segmentos de reta que estão para cima. Eu poderia pensar não só em segmentos de reta, de um ponto até outro, mas saindo de H em uma semi-reta, tá? De H traçando um segmento para qualquer direção, se eu não colocar um ponto de parada, então teria uma semi-reta. Lembre que a reta ela é infinita para os dois lados que ela está apontando, tá bem? Mas se eu tenho um ponto de partida e deixo o outro lado sem um ponto de parada, aí eu teria semi-reta, parte da reta, ok?
Se eu saio do ponto H, observe isso, revisãozinha aí no ano para vocês, e vou até esse ponto aqui, ó, esse ponto AA, então eu tenho um segmento de reta chamado HA ou AH. Tem ponto de início e ponto de finalização, segmento de reta. Mas se eu saio de H e continuo com o tracejado, não demarcando um ponto de parada, aí eu teria uma semi-reta, ok? Então, quando eu saio de H e traço aqui segmentos de reta ou semi-retas para várias direções, tá? E em cada segmento traçado eu marco pontos e depois os ligo formando uma figura geométrica, e nesse caso aqui a gente consegue formar hexágono, porque conta comigo, tá? Eu tenho quantos segmentos saindo de H, tá? Eu tenho esse primeiro aqui, ó. Eu tenho um outro logo abaixo, 2. Depois 3 aqui mais abaixo, observe meu cursor se mexendo. 4, 5, aqui, ó, o quase horizontal. E 6 mais diagonal para baixo. Então, se eu tracei 6 segmentos, 6 semi-retas, marco um ponto em cada uma ao longo delas e depois as ligo, é óbvio que eu formaria aí uma figura plana que tem 6 lados, ok? E aí, veja que interessante. Quando eu marco esses pontos em cada segmento desse, em uma região mais próxima de H, eu tenho uma forma geométrica fixada. Quando eu vou marcando esses pontos nos segmentos, me distanciando, nos distanciando de H, de onde partimos com os segmentos, aqui H bonitinho, ó, lembre dele. Quando eu vou marcando esses pontos nos segmentos ou nas semi-retas, em lugares mais distantes de H, eu continuo formando aqui hexágonos, normal, só que, claro, agora em uma projeção muito maior, porque da esquerda para a direita, os segmentos traçados, eles vão se tornando cada vez mais distantes uns dos outros, tá? Então, quando eu marcar os pontos e os ligar, eu vou ter segmentos maiores, como você observa aqui, tá? Do primeiro hexágono para o segundo hexágono, para o terceiro. Se eu continuasse aqui prolongando o tracejado, não colocando um ponto de finalização, portanto, semi-retas que partiram aí de H, o que aconteceria? Ligando os pontos mais à direita, eu teria um hexágono mais um formado e maior do que os anteriores, tá? Todos semelhantes, todos com a mesma forma, mas não necessariamente com o mesmo tamanho. Para ser semelhante, basta ter a mesma forma, ok? Então, a homotetia é uma transformação geométrica, ok? Que nos permite construir figuras geométricas planas e também espaciais, em outros contextos, daqui a pouco eu mostro, que são semelhantes, ok? E veja que a gente fala de transformação geométrica porque realmente, fixado um ponto no plano e traçando esses segmentos, estas semi-retas, e depois, para a quantidade que eu tracei, marcar pontos em cada uma e ligá-las, vai formar para a gente figura geométrica. E, óbvio, quanto mais distante de H eu estiver, mais separados estarão os segmentos, e aí eu terei formas geométricas cada vez maiores, mas todas semelhantes entre si, ok? Então, falar em figura semelhante é falar em homotetia. Pode ser que vocês não encontrem esse termo muito em muitos livros de ensino médio, mas é importante já conhecer ele agora mesmo, tá? Então, precisou traçar figuras geométricas planas? Basta exibir uma homotetia, ok? Muito bem. Eu quero mostrar nessa aula ainda outras figuras semelhantes que a gente pode observar a nível da matemática, ok? Em nível de compreensão matemática. Olha aqui para o lado. Outra exemplificação, gente, de homotetia, ó, fixando um ponto aqui, ó, veja que eu tenho um ponto à esquerda. Nesse exemplo, o autor não colocou letrinhas maiúsculas indicando os pontos, tá? Mas fica bem evidente aqui a similaridade. Veja que à esquerda, mais uma vez, ó, nessa minha imagem, eu tenho um ponto de partida da homotetia, o centro dela. Traço vários segmentos de retas, semi-retas, partindo do centro da homotetia. E dentro desse feixe de segmentos, tá? No interior desse feixe de semi-retas, uma vez que eu projete uma figura, veja que eu tenho uma figura aqui menor mais à esquerda, essa mesma figura pode ser espelhada mais para frente. Como?
É só fixar os mesmos pontos que eu fixei, ó, para ir ligando a montagem da figura. Fixo os mesmos pontos. Só que agora, quando eu fixar esses pontos da figura menor, estou colocando para vocês verem aqui, ó, os vários pontos que formam a primeira, a menor delas. Por que a menor delas? É uma figura que está mais próxima do centro da homotetia, ou seja, tem um espaço de separação entre os segmentos de reta que é menor. Ok? Então, dessa figura, fixados os pontos, se eu parto para uma próxima figura aqui, ó, agora essa figura intermediária que é maior do que a anterior, mas mantendo os mesmos pontos inseridos para conectá-los a fim de formar a figura geométrica, acabou-se, né, gente? Eu vou conseguir formar a mesma figura, só que agora é num formato ampliado. É a mesma forma que a anterior, só que agora é numa ampliação que a homotetia nos permite fazer. Veja que isso é muito interessante, porque se você pensar assim, se eu quiser formar figuras geométricas que têm a mesma forma, só com tamanhos diferentes, você fala assim, é só pegar e desenhar. Simples, né? Mas qual o referencial geométrico que permite você ter clareza dessa ampliação ou até mesmo redução, se eu saísse da figura maior para menor, tá? É um espaço entre a região que eu estou inserindo a figura, o espaço que limita a região que eu estou inserindo, que se mantém sempre com os mesmos elementos. Eu tenho um ponto inicial para cada segmento de reta. Esses segmentos, enquanto entendidos como semi-retas, que não vão ter um ponto de parada, eles continuam sendo prolongados aqui para a direita. Beleza? E quanto mais eu prolongo eles para a direita, cada um com sua inclinação, eles vão acabar se afastando naturalmente, tá? Quando eu começo com um segmento aqui, ó, como estou marcando com o meu pincel, e outro aqui por baixo, observe, ó, aqui e aqui por baixo. Logo de início, o espaço entre eles aqui é menor, mas com o tempo, conforme eu continuo prolongando com a mesma inclinação, o espaço que indicará a distância de um segmento ao outro, ele vai aumentando, tá? Em termos de angulação, o ângulo é o mesmo. Mas em termos de distância entre um segmento e outro, isso vai aumentando. Observe que se eu continuar prolongando aqui, ó, nesse meu esboço e aqui embaixo, eu ainda completo aqui, ó, a distância entre um segmento e outro. E esse espaço vai cada vez aumentando. O que é natural perceber isso, né? Estou prolongando duas semi-retas no plano, com duas inclinações diferentes. Quanto mais eu prolongar ao longo da trajetória possível em minha tela, mais elas vão se afastar. Tá? Veja que não são retas paralelas. Se fossem paralelas, elas nunca iriam se tocar. Lembre-se disso. Tá? Elas têm um ponto em comum de início. Tá? O ponto inicial dessas semi-retas. Se eu falo semi-reta, não se esqueça, não tem ponto de parada, tá? Sai de um ponto inicial e não tem ponto de parada, ok? Então, se sai cada qual com uma direção, tá? Com uma inclinação diferente, ao longo do prolongamento dessas retas, vou colocar aqui de novo, ao longo do prolongamento que eu posso exibir entre essas formas de segmento, eu vou ter distâncias cada vez maiores entre elas. Natural, só reforçando para vocês, tá? Então, note que dessa figura inicial menor, a gente pode projetar uma outra maior. Veja outro exemplo aqui de uma homotetia, tá? E ainda outra maior aqui à direita. E se eu continuasse prolongando, se minha tela aqui permitisse eu continuar prolongando para a direita, essas semi-retas, eu conseguiria uma nova forma ainda maior do que esta aqui, que está como maior em nossa tela. Okay? Basicamente, eu posso gerar transformações geométricas que funcionam, que configuram, que permitem a gente enxergar realmente a figuras semelhantes. Ok?